Welcome back. We are joined again by Stanislav Krapivnik. Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, natural de Donbas, que retornou. Obrigado por voltar ao programa. A gente vê agora que eu chamaria de guerra dos Estados Unidos contra o Irã e contra a Rússia, parece estar saindo do controle, com uma escalada enorme. A brutalidade da guerra está aumentando. Essa semana, eu diria, foi especialmente dramática. A Ucrânia e a OTAN fizeram ataques massivos contra navios russos. Depois, em Moscou, vimos a Rússia revidar com esse ataque a Kiev, o maior até agora em número de mísseis usados contra a capital ucraniana. E, de novo, a guerra contra o Irã é uma história à parte. O que está acontecendo agora? Como você está interpretando essa situação? How are you, reading the situation? Glenn, hi. Just want to warn everybody. Oi, Glenn. Só para avisar todo mundo. Eu tô de férias agora, então não tô com o meu equipamento completo. A voz pode sair um pouco diferente e talvez tenha um pouco de barulho vindo de fora. Tô na varanda, tentando ter o máximo de privacidade possível. Então, primeiro, só para comentar um pouco, eu fiz um vídeo para quem tá acreditando na propaganda ocidental, dizendo que não tem combustível na Rússia, que as colheitas estão apodrecendo nos campos e todo aquele alarde. Aliás, é a mesma história do ano passado. Talvez só tenha começado um pouco mais cedo desta vez. Tem combustível, sim, tem algumas filas, claro. Sempre tem, especialmente nessa época do ano, porque muita gente está viajando para o sul nas férias. Tem mais filas, é verdade. Não vou negar isso. Mas a cada 2 postos, mais ou menos, tem combustível. Posto de gasolina, posto de abastecimento, chame como quiser. Então tem combustível, dá para ver nos vídeos. E tem tratores trabalhando nos campos, colheitadeiras fazendo a primeira. No sul, a gente tem 2 safras por temporada, principalmente de trigo e girassol. O milho demora mais, mas o trigo já foi colhido, ou está sendo colhido. E o girassol, lá no extremo sul, já foi colhido e está sendo replantado. Dá para ver isso no vídeo que eu publiquei. Sobre os ataques, sim, os ucranianos. Antes de tudo, para entender os russos. Tô deitado na praia com a família. As sirenes começam a tocar, tem drones no ar, ninguém se mexe. Dá para ouvir alguns drones passando e depois o som de tiros automáticos vindo de fora da cidade, da zona que está derrubando os drones. Ninguém se mexe. Bem-vindo à Rússia. Sabe, é para entender como realmente não dá para assustar os russos. Alguém lembra da tomada de poder pela Irmandade Muçulmana no Egito? Estava tendo muita luta. Os russos estavam de férias em Sharm el-Sheikh e em outras áreas. Enquanto os europeus e os americanos corriam desesperados, tentando pegar qualquer ônibus ou avião para sair de lá, os russos não se mexeram. Não ligaram. Os combates estão fora da área do resort. E se você mexer demais com os russos, a maioria dos homens sabe lutar, então eles simplesmente vão pegar em armas. Provavelmente não querem fazer isso. E os jihadistas islâmicos não tocaram nos russos. Quando tomaram o controle, simplesmente deixaram todos irem embora. Assim é mais tranquilo. Essa é a mentalidade russa. De novo, Gorlovka é um ótimo exemplo. Antes da guerra, a cidade tinha 380 mil habitantes. 12 anos sem água encanada. Hoje tem 320 mil. Não dá para nos assustar. Essa é a mentalidade. Agora, eles passaram a atacar alvos mais econômicos. 2 grandes armazéns da Wildberries foram atingidos. A Wildberries e a Ozon são 2 gigantes do comércio por correspondência. Porque agora não é mais pedido por correio, é pedido online, de empresas do tamanho da Amazon. Elas atendem a Rússia e também regiões de língua russa fora da Rússia, como o Cazaquistão, esses lugares. E 2 grandes armazéns foram atingidos. Então agora eles estão mudando o foco para alvos econômicos básicos. E olha, isso provavelmente vai sair ainda mais pela culatra, porque a Wildberries eu não lembro o nome dela, desculpa. Eu sou péssimo com nomes. Posso até procurar rapidinho. A mulher que é dona da Wildberries, Tatiana Kim. Ela é russa, mas de origem coreana, como muitos coreanos de origem coreana, mistos ou não, que vivem na Rússia. Ela também é a mulher mais rica do mundo.
Então, talvez com isso, com a destruição das propriedades dela, isso acabe aumentando ainda mais a pressão sobre o Legion Region para atacar fábricas europeias. E vamos logo colocar isso em andamento. É isso que a Europa quer e é óbvio que quer. Não estou falando necessariamente da pessoa comum na rua, mas a maioria dos europeus parece apoiar seus governantes. E a Europa está coçando para entrar numa guerra. A gente ouve isso todo santo dia, dezenas de vezes. Talvez tenha chegado a hora em que, sabe, não sejam só as pessoas comuns gritando nas ruas, ataquem a União Europeia, ataquem com força, mas quando os ricos, os muito ricos, começarem a dizer isso, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E quanto mais rápido as fábricas europeias estiverem pegando fogo, ou a gente parte logo para uma terceira guerra mundial e põe isso para rodar, ou a Europa recua de vez, senta e começa a negociar antes de ser exterminada. É para esse ponto que a coisa está indo. Olha, vou te dizer uma coisa. O russo comum, se você perguntar para ele cortar a Europa fora, ou se ele tiver que escolher entre salvar a Rússia e cortar a Europa fora, ele vai dizer corta a Europa fora. Então os europeus, o ódio está crescendo. Está crescendo mesmo. A economia russa não está nem perto de tão afetada quanto eles gostariam de acreditar. Teve dificuldades, não vou negar. Um dos motivos pelos quais eles estão mudando o foco para alvos econômicos é porque não conseguem atingir os alvos militares. E o exército russo está avançando. Mas a pressão sobre o Vladimir Putin para começar a queimar a União Europeia está aumentando. E eu estou falando queimar mesmo, isso vai crescer. Vai começar com ataques a fábricas, a essas plantas industriais, como a Primatol. Aí eles vão começar a gritar. Os europeus vão fazer alguma coisa estúpida, como sempre fazem. É preciso ter um mínimo de raciocínio para pensar. Talvez a gente não devesse ter feito isso. Mas eles não têm. As pessoas que mandam na Europa simplesmente não têm nada que se pareça com bom senso. E eles vão escalar e vai haver uma contra-escalada. Onde isso vai parar, eu não sei. Só entendo o seguinte: a Rússia está preparada para uma guerra convencional completa. Nos últimos 3 anos, a Rússia tem produzido entre 1.200 e 1.500 tanques de batalha principais por ano. Esses tanques não estão indo para a frente de batalha na Ucrânia. Eles estão sendo acumulados junto com milhares de mísseis. O que você vê na Ucrânia não é a produção maciça da Rússia. A economia russa ainda não está em ritmo de guerra, não de verdade. Hoje isso representa algo entre 6 e 7% da economia do PIB. Quando entrar de fato em ritmo de guerra, vai chegar a 30, 40%. É um outro nível completamente diferente. E o país está se preparando para isso. Talvez, depois da eleição de setembro, a gente já esteja numa guerra total, porque a pressão está aumentando e a pressão da sociedade também. Agora, até os muito ricos estão sendo atingidos e isso não vai afetar os europeus. Só para acrescentar, nos últimos 2 meses, especialmente no mês passado, eu tenho tentado acalmar os ocidentais que vivem na Rússia. Não todos, longe disso, mas muitos estão em pânico. Os russos não entram em pânico. Tá tudo bem. Querem guerra? A gente dá guerra. Tudo bem. Sabe, alguns russos, claro, especialmente se você ouviu o Doctorow, que não faz a menor ideia do que está acontecendo, além de ter conversado com uns caras de movimento, uns motoristas de táxi e uns amigos liberais que, na maior parte do tempo, nem se consideram russos, a maioria dos russos mantém a postura firme e devolve algo ainda mais pesado. Essa é a mentalidade russa. Como eu disse, a gente está deitado na praia e dá para ouvir os drones passando por cima. As sirenes estão tocando, ninguém se mexe. Essa é a mentalidade russa. Como Napoleão disse, não basta atirar num soldado russo uma vez. Você tem que atirar 2 vezes e depois subir aquele maldito morro e derrubar ele. É isso que a Europa está enfrentando.
Bom, quando alguém comenta que a Rússia tem agido com moderação, normalmente vem a reação dizendo o quão brutais e cruéis eles são. Mas eu vi o Zelensky tuitar hoje que a Rússia realizou um dos maiores ataques de todos os tempos. Foram 40 mísseis e 120 drones de ataque. E aí ele escreve que uma pessoa foi morta em Kiev. De novo, dá para pensar que se você usa 160 aeronaves e uma pessoa morre, talvez as baixas civis estejam sendo levadas em conta na hora de escolher os alvos. Mas o que você disse, eu achei interessante. Sabe, as divergências que a gente vê agora entre pessoas como o Doctorow de um lado e o Ritter do outro. Eu acho curioso para tentar entender quem realmente está vencendo. Porque de um lado, a gente vê a perda de território, a proporção de baixas, tudo isso indicando que a Rússia está ganhando. O argumento do Doctorow é que a OTAN está enfraquecendo a soberania da Rússia, que a capacidade de dissuasão do país foi reduzida. Ou seja, a OTAN agora pode basicamente atacar a infraestrutura crítica dentro da Rússia, alvos econômicos, sem sofrer nenhuma consequência. Quer dizer, a Rússia ataca a Ucrânia, mas isso não está servindo para conter a OTAN. Eles não estão levando em conta as perdas ucranianas, nem os danos. Então, sabe, isso não está impedindo a OTAN. É um ponto de vista interessante, no entanto. A questão é, como medir o progresso? Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Porque eu sei que você, claro, sim, foi oficial do Exército dos Estados Unidos, mas agora está na Rússia. E, obviamente, você tende a achar que a Rússia deveria ter restabelecido sua capacidade de dissuasão e já ter reagido não só contra a Ucrânia, mas também contra seus mentores no Ocidente. Ukraine, but also its Western handlers. Yeah, look, I'm a hardliner, and I've always been. Olha, eu sou linha dura, sempre fui. Talvez por ser militar. E sabe, o que a gente faz na carreira, ou pelo menos em boa parte dela, acaba moldando o jeito de pensar. Então, militares, pessoal de inteligência estrangeira, advogados, esse tipo de gente tende a valorizar negociações. Eu não sou contra negociar, mas eu tendo a ver as coisas como os romanos. Prefiro ser temido do que amado. Porque o amor, mais cedo ou mais tarde, é traído. Então, se a Europa, com o perdão da palavra, se apavora toda cada vez que ouve a palavra russo, a gente vai viver em paz. Ah, os europeus podem até brigar entre si, mas a Europa não russa, aqueles 52, 58% do subcontinente, nunca mais vai pensar em olhar para o leste. Então esse tem que ser o fator de dissuasão. E a única forma de chegar a esse ponto agora é com ataques militares em grande escala. Pegue alguns países europeus como exemplo. Não é preciso atingir todo mundo. A gente não tem recursos suficientes para atacar todos de forma igual. Você escolhe alguns alvos e faz disso um exemplo. De forma lógica. Não faz sentido atacar os poloneses, especialmente agora que eles estão em confronto com os ucranianos, e isso está ficando cada vez mais violento. Por que atacar os poloneses? Na verdade, o alvo deve ser os alemães. Quer causar impacto? Não os alemães do leste. Você atinge os alemães do oeste. Você paralisa completamente a Alemanha Ocidental. Destrói as pontes, os depósitos de gás e atinge a Rheinmetall e a sede da empresa. A primeira coisa que você ataca é o quartel-general. Você elimina tudo, tira os executivos, tira os assistentes, acaba com toda a equipe. Depois destrói as instalações. É assim que se faz um combate de verdade. Você vai atrás das elites. A única parte da Alemanha Oriental que deveria ser atingida é Berlim, o quartel-general do chanceler. Você vai atrás das elites. Por que o povo deveria sofrer se são as elites que querem isso? Agora, se o pessoal da Alemanha Ocidental ainda quiser lutar, você destrói a economia deles. O inverno está chegando. Sempre está. Você elimina aqueles... E qualquer um desses sistemas eletrônicos vai direto para os depósitos subterrâneos de gás. Boa sorte no inverno quando ele chegar. Você também elimina os portos, especialmente os de GNL, para que eles não consigam trazer gás natural liquefeito. O inverno vai chegar. E você sabe, o frio extremo e a fome têm uma maneira de fazer as pessoas se concentrarem. Quer lutar? Então é assim que a luta vai ser.
É o único jeito de fazer isso. Você escolhe alguns alvos como esses e faz eles sentirem a dor de verdade. Aí depois disso, você pode dar a opção de recuar. Essa é a primeira onda. Recuem, negociem. Não tenho certeza do que foi aquilo. Alguns dos Chris Halls falam sobre uma segunda onda. Agora, eu não disse isso. Desde o começo, entendendo o Ocidente, eu disse desde o início. Quando a Eslováquia mandou os primeiros tanques, eu estava na mídia russa dizendo que deveríamos estar atingindo a Eslováquia. Porque a Eslováquia foi colocada na linha de frente. Porque é um país pequeno. E se a Rússia tivesse revidado, e revidado com força contra a Eslováquia, toda a OTAN teria recuado. Então, não fomos nós, foram aqueles eslovacos idiotas. A gente disse para eles não fazerem isso, mas eles foram lá e fizeram mesmo assim. Só que como a Rússia não reagiu, todo mundo olhou e pensou, tá bom então. E aí os portões do inferno se abriram. Começaram a despejar tudo para dentro. Foi uma oportunidade enorme perdida de acabar com essa guerra provavelmente 2 anos antes, e de fazer a OTAN recuar de vez. Agora tudo que isso fez foi dar mais força para os cabeças duras, os mais radicais que comandam a OTAN, acharem que podem fazer o que quiserem, quando quiserem. E sim, a dissuasão precisa ser restabelecida. E infelizmente ela vai ser restabelecida de um único jeito. Isso vai envolver muito derramamento de sangue. E quanto mais a gente seguir por esse caminho, mais sangue vai ser preciso para restabelecer a dissuasão. E eu não sou do tipo que sai gritando, vamos usar armas nucleares. Isso é meio que o estágio final. E eu não vejo como manter controle de verdade depois que armas nucleares começam a ser usadas. É muito difícil desacelerar ou dizer, tá bom, já foi longe o bastante. Mas armas convencionais, não nucleares, como um ataque direto, jogar isso sobre o Parlamento Europeu e ver o que acontece depois. E ver os que sobreviverem, em que estado de espírito eles vão estar depois disso. É o único jeito de fazer. Você leva isso direto para os elites. As elites europeias não vão entender de outro modo, infelizmente. É o único jeito. Olha, infelizmente eu vejo que é para esse caminho que a gente está indo agora. A ideia de que isso é sustentável, esse tipo de ataque massivo contra a Rússia, bom, tá bem claro que os europeus estão por trás disso e os americanos também. Bom, essa era meio que a minha última pergunta, na verdade. Os Estados Unidos mudaram de posição. Agora, eu não sei se essa é a posição oficial. Não sei se o Trump alguma vez foi realmente sincero sobre diplomacia. Eu gostaria de acreditar que sim, mas pelo que vimos no Irã, tenho motivos para duvidar. De qualquer forma, a essa altura, isso já é meio irrelevante. O interessante é que ele claramente vê agora um papel maior para os Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Ele passou de querer encerrar essa guerra, pelo menos foi o que ele disse, em 24 horas, para agora argumentar que sim há uma escalada, mas que isso é bom para acabar com a guerra. Ele elogiou Zelensky por estar fazendo um trabalho incrível com os ataques de drones fornecidos pela OTAN, com a OTAN ajudando na mira e no sucesso geral. A principal, digamos, guerra de informação que a gente está vendo agora é basicamente que o Trump está convencido de que a maré virou, que os russos estão sendo derrotados e que os ucranianos estão ganhando força. Como você vê o papel dos Estados Unidos nisso? Porque, como você acabou de dizer, o início de uma guerra direta entre a Rússia e os países europeus da OTAN parece agora mais provável do que o contrário. Mas eu fico curioso, o que você espera ver dos americanos? E, de novo, como ex-oficial americano também, até que ponto você acha que eles estariam dispostos a se envolver, considerando a presença de tantas armas nucleares? Ou você acha que eles vão simplesmente deixar que os europeus se tornem, essencialmente, os novos ucranianos? Ou seja, que se joguem contra os russos enquanto os Estados Unidos ficam de fora, elogiando-os com discursos, armas e informações de inteligência? I'll say this. The Iran war
Olha, eu vou dizer o seguinte, a guerra do Irã, essa agressão ilegal dos Estados Unidos contra o Irã, já foi mostrada nos próprios Estados Unidos como a guerra mais impopular desde que começaram as pesquisas de opinião, o que foi, se não me engano, depois da Guerra da Coreia. Então, nesse momento, a guerra do Irã, na última pesquisa, era 1% menos popular. Desculpa, vou colocar as mãos na mesa e parar de tremer. 1% menos popular do que a guerra do Vietnã. A diferença é que a guerra do Vietnã chegou a esse ponto de forma bem mais lenta, com o aumento de conselheiros, mais agentes da CIA, conselheiros de operações especiais e, nesse caso, instrutores para a guerra de guerrilha. Depois acabou vindo o primeiro batalhão de fuzileiros navais para proteger um campo de pouso e permitir que o exército do Vietnã do Sul começasse a lutar. E aí, sabe, tem um livro ótimo, Rei da Guerra, acho que era esse o nome. Foi escrito por... Não, acho que esse era o nome do livro. Tem alguns livros que eu li sobre isso, autobiografias, mas tem um que foi escrito por um tenente que estava naquele batalhão, o primeiro batalhão que entrou, e conta como tudo foi se expandindo. Ele era da primeira companhia de fuzileiros que foi para o Vietnã. E aquilo cresceu. Por muito tempo, a população americana apoiou. Mas depois, sabe, veio a decepção. O jeito como o alistamento obrigatório foi conduzido começou a irritar as pessoas, e o apoio caiu. Neste caso, não existe nada parecido. Isso já começou com 1% a menos de popularidade do que o Vietnã no seu pior momento. O povo americano nunca esteve a favor dessa guerra. O Trump tem muitos problemas, e literalmente, dentro de um mês e meio, começa a grande temporada de campanha. O Lindsey Graham teve a conversa dele com Jesus. Eu não sei para onde Deus mandou ele, mas dá para imaginar. Nesse ponto, não cabe a mim decidir, mas eu posso arriscar um palpite bem fundamentado. O que a gente está vendo é que o pessoal pró-guerra no Congresso está com um problema, porque no fim das contas, o Lindsey era o principal porta-voz deles. Já dá para ver vários problemas com o projeto de lei das Forças Armadas. O Congresso americano voltou de recesso faz 2 dias. Eles passam mais de 1/3 do ano em recesso, mas acabaram de voltar de mais um. E agora estão com dificuldade para fazer o projeto andar. Parece que vai fracassar. Os israelenses colocaram Israel dentro do projeto militar dos Estados Unidos, basicamente. E isso está gerando um monte de problema. No fim das contas, o Lindsey Graham era um dos que mais mexiam os pauzinhos por lá. O Blumenthal é um fracasso em termos de popularidade e de ser uma figura de destaque na televisão. E eles estão enfrentando muitos problemas. O Cotton não é muito melhor. Então, até que ponto eles vão pressionar para entrar nessa guerra, especialmente com democratas e republicanos perdendo gente de todos os lados? Hoje, algo em torno de 80% da população se considera independente. É uma grande questão. Mas, claro, para os americanos, a ideia continua sendo a ucranianização da Europa. Deixem que a carne europeia vá para o açougue. Eles estão lucrando com isso. Para os europeus, isso é difícil de engolir. Vocês são a carne a ser consumida. Vocês já não são mais nada. São só um pouco melhores que a Ucrânia. Só estão um pouco atrás dela nesse processo de virar mercadoria. E quantas das suas pessoas vão morrer por causa disso? Vamos ver o que acontece, porque os americanos estão ganhando dinheiro. Isso vale para os ingleses também, até certo ponto. Mas os ingleses sempre têm... Provavelmente, os ingleses não são tão espertos quanto acham que são. Eles são muito bons em começar guerras e continuam achando que podem iniciar guerras e fazer os outros lutarem por eles. Só que acabam sempre sendo puxados para dentro dessas guerras. Seja nas guerras napoleônicas, seja nas guerras de 18. Bom, nas guerras napoleônicas, incluindo a guerra de 1812, seja na Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda, eles acabam sempre se envolvendo nas guerras e nos conflitos que eles mesmos começaram ou que fizeram os outros começarem a lutar. E eles já perderam tudo por causa disso. Mas veja bem, eles apostaram nos americanos. Justamente os americanos que mais fizeram para destruir o Império Britânico.
mais do que qualquer outro, pelo menos para acabar de vez com ele. O Império já estava bem enfraquecido, não vamos esquecer disso. Nos anos 50 e 60, os americanos faziam tanto quanto, ou até mais que a União Soviética, para libertar as colônias, ou seja, para destruir os impérios coloniais dos europeus ocidentais. Então, não, eu não acho que os americanos estejam muito dispostos a lutar uma guerra contra a Rússia. Porque, sejamos realistas, antes de mais nada, a gente sabe que os Patriots são uma porcaria. First of all, we know the Patriots is a piece of crap. It can more or less take out fighters. Ele consegue mais ou menos derrubar caças e caças-bombardeiros, a menos que os mísseis deles consigam atacar de fora do seu alcance efetivo. Contra mísseis balísticos, ele não serve para nada. A gente já viu isso. Os mísseis russos funcionam, os radares russos funcionam, a gente vê eles funcionando todo dia. Também vemos vídeos de dezenas de mísseis Patriot subindo e errando um alvo, e nem era um míssil balístico super avançado. Nem estamos falando de hipersônicos. A gente acabou de ver mísseis balísticos atingirem uma base na Jordânia, e pode acreditar, morreram mais do que 2 soldados ali. Se você viu algum daqueles vídeos da explosão, os soldados moravam em contêineres, e aqueles contêineres simplesmente explodiram e começaram a rolar quando a onda de choque passou, e o fogo tomou conta de tudo. Você acha que só 2 caras morreram por causa disso? Talvez 3 feridos? Claro que não. Tem muito mais gente que morreu do que os Estados Unidos vão admitir. Mas é justamente esse o ponto. Eles podem não admitir, mas sabem. Sabem muito bem o tamanho das baixas que estão tendo. Então, provavelmente não vão se interessar muito. Eles não têm como lidar com o Irã. Quer dizer, a menos que o Trump resolva apelar para o nuclear. E pelo que eu ouvi de várias fontes, ele já tentou isso 2 vezes, e o Pentágono mandou ele dar meia volta. Então, pelo menos por enquanto, o exército americano está se mantendo firme em não partir para o nuclear. Pelo menos por enquanto. Agora, o que será que o Trump vai achar de tudo isso? Bom, ele vai ficar muito feliz em ver a Europa indo para a guerra. Quero dizer, para aqueles europeus que ainda não acordaram de vez, acho que quando os grupos de recrutamento aparecerem, para levar seus filhos ou vocês mesmos e eles vão aparecer, vai ser tarde demais. Porque a liderança da Europa está observando o que acontece na Ucrânia e está aprendendo. Está aprendendo exatamente as mesmas regras. E para quem está ouvindo, é importante entender o seguinte. A melhor forma, quando você vive num regime instável, e quase todas as províncias da União Europeia são regimes instáveis, incluindo a própria União Europeia, a melhor forma de se livrar dos seus opositores é a guerra. É a lei marcial. São as prisões em massa do inimigo ou da quinta coluna. Sabe, a melhor maneira de se livrar deles, assim como os ucranianos estão fazendo com os padres, com os russos na região central da Ucrânia, é mandar todos para a linha de frente para morrer. E isso vai se repetir em casa, em boa parte da Europa. Eu espero que os europeus acordem, especialmente aqueles que já perceberam o tamanho do problema em que estão. As pessoas que mandam em vocês odeiam vocês e adorariam aproveitar essa oportunidade para se livrar de vocês. Esse é o ponto aqui. Então, realmente espero que os europeus estejam ouvindo e que não esperem virar carne de abate. Que façam alguma coisa a respeito. As pessoas que mandam em vocês, quer dizer, se isso aqui fosse um mínimo de uma nação sensata, já teriam acontecido revoltas armadas em todos os países da União Europeia. Bom, alguns deles basicamente já passaram por isso. A Bulgária derrubou o governo, alguns outros estão quase lá. Mas veja, quem manda na Europa destruiu as economias, acabou com o futuro de gerações, está substituindo a população numa velocidade impressionante. Não há nada parecido com isso, a não ser as invasões bárbaras do Império Romano, quando uma massa enorme de pessoas atravessava as fronteiras. Só que agora não são bárbaros empurrando as fronteiras de um Império Romano enfraquecido, lá num canto distante. É a própria liderança dizendo, venham, nós amamos vocês, venham e substituam o nosso próprio povo.
Mas é isso que está acontecendo. E agora, esse é só o próximo passo desse processo. Em qualquer país minimamente sensato, já teria havido revoltas faz tempo. Nenhum europeu na União Europeia vive melhor hoje do que vivia há 10 anos, a não ser os muito, muito ricos. Esses estão ganhando muito dinheiro com isso. A média, os 98% de baixo, não estão vivendo melhor. E a base da sociedade está sobrevivendo com o mínimo possível neste momento. E a tendência é piorar. Então, por esse lado, os americanos não vão entender. A China, por outro lado, está se divertindo porque os Estados Unidos se esticaram de um jeito completamente absurdo. E o Trump não pode recuar por vários motivos. Primeiro, ele ainda tem propriedades. Segundo, não sobrou ninguém com voz. Quer dizer, olha só quem ainda está na Casa Branca contra isso, o Vance. Mas o vice-presidente só pode ir até certo ponto contra o presidente. Dois, sem invocar a 25ª emenda. Dois o quê? Tipo JFK. E ele foi neutralizado, porque todas as pessoas ao redor dele, que ele mesmo trouxe, foram afastadas. Só sobrou ele. E basicamente foi jogado como um sacrifício humano para Big Pharma, que ele tentou controlar. Então ele também está fora do jogo, e é isso. Não sobrou ninguém. É a mesma coisa que aconteceu com o Trump na primeira vez. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Trump na primeira vez. As pessoas diziam, dando desculpas. O Trump era um político inexperiente, não sabia que todos iam ser substituídos por neoconservadores. Ele cometeu erros, mas agora está mais esperto. Olha, eu não sei se ele está mais esperto ou não, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo e fez tudo de novo. Fez de propósito, de novo. Pois é, durante a campanha eleitoral, quando ele foi ao podcast do Joe Rogan, ele dizia que o erro dele tinha sido se cercar de alguns falcões, como o Bolton. Mas o que ele fez depois? Pegou o Graham como novo parceiro. Então eu começo a achar que isso é de propósito. Ou ele é incompetente, ou é enganador. Mas nesse ponto, será que isso ainda faz diferença? Certo. Ele é enganador. Vamos começar por aí. Ele é totalmente enganador. Sem dúvida nenhuma, ele jogou bem com isso, ou o Estado Profundo jogou bem com ele, como candidato de fora. Mas eles sempre fazem o mesmo jogo, 1-2, 1-2, 1-2. Sabe, os democratas dão um grande passo à frente em qualquer agenda que estejam empurrando. E aí os republicanos entram e dizem, isso foi longe demais, precisamos recuar um pouco. Então os democratas dão 2 passos para frente, os republicanos dão 1 passo para trás. E dizem, viu, agora está melhor. E isso continua assim o tempo todo. Mas o que eles fazem é acalmar as pessoas. Veja, antes se falava em valores familiares, em família tradicional e tudo mais, e agora vamos cortar as gônadas de meninos pequenos e oprimir meninas, e ainda dar a eles hormônios que destroem o corpo, mantê-los em bloqueadores de puberdade, e por aí vai. E é aí que entram os democratas. Aí vem o pessoal do Trump e diz, voltamos aos valores tradicionais. Só que agora é LGBT, menos o T. Esses são os valores tradicionais de hoje. E ele ainda disse, sou um dos governos mais pró-gays da história. Mas essa é a diferença. Essa é a mais óbvia, que qualquer um pode ver. Olha, sinceramente, enquanto for entre 2 adultos que consentem, eu não me importo com o que fazem dentro de casa. Só não quero ver isso na rua, ponto. Qualquer um, sabe? Principalmente perto de crianças. Não importa o gênero. Mas, para ser honesto, eu tenho pena de gente como o Bezos e outros que se definem pelo que fazem na cama. Se é só isso que a pessoa tem para mostrar. Bom, o Bezos também já destruiu algumas economias, né? Mas sabe, se a única coisa que define você é com quem você dorme à noite, ou talvez nem à noite, talvez durante o dia, e isso é a sua característica principal, então você é um ser humano lamentável. Quero dizer, eu realmente sinto pena de você, se isso é tudo o que existe na sua vida. Mas é assim que muita gente se define hoje em dia. E esse é o passo 1-2. A gente já viu isso na financiarização total dos Estados Unidos. Vimos o Obamacare, que era para ser uma coisa meio socialista voltada para o povo, para a saúde,
Claro que nunca foi isso. Foi só um presente para o grande capital financeiro. E aí todo mundo começou a reclamar. Ah, isso é horrível, não dá para aguentar. Aí vem os republicanos e dizem, ah, nós vamos consertar, vamos acabar com isso. Mas é claro que quando eles fizeram isso e não acabaram com o problema, eles mudaram as coisas para deixar mais fácil de engolir para o povo. E aí vem o próximo passo. E o próximo. É a mesma coisa que a gente vê nos Estados Unidos. E não só lá, a gente vê isso na Europa também. A agenda continua avançando. 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. E funciona perfeitamente. A atenção das pessoas é tão curta que elas dizem, ah, tá vendo? Mudou, não tá tão ruim quanto no ano passado. Mas pensem como era 3 anos atrás. Só que para a maioria isso já é tempo demais para lembrar. Então sim, isso continua. E o Trump faz parte dessa agenda. Eles jogaram bem, jogaram muito bem, apresentando ele como uma força de fora que chegou para mudar tudo. Não, eu não sei. Eu gosto do Vance. Tem muitas coisas nele que eu acho boas. Mas sabe, eu me lembro do Bush pai. Eu pensei, ah, é agora que vem a doutrina Wolfowitz, tudo isso sendo colocado em prática. E eu achei bom, parece uma boa ideia. Pelo menos o Clinton vai ser melhor do que ele nessa coisa de reconstruir nações. Aí vem o Bush, filho, dizendo, não, a gente não vai fazer reconstrução de nações. E claro, acaba sendo o pior de todos nesse sentido. Depois vem o Obama, com aquele discurso de mudança. E em todos os casos, eles conseguem mobilizar um pouco de entusiasmo de uma população cansada de guerra. E nada muda. Então, embora eu veja muitas coisas positivas no Vance e ache que ele seria melhor do que o Trump, no fim das contas, eu não acho que faça muita diferença quem está sentado no trono. Acho que todo o Estado, toda a estrutura, foi construída para manter um império. E isso não vai mudar, não importa quem esteja lá. Não é só um império, é um império oligárquico, porque em algum momento você pode ter um imperador que realmente consiga fazer algo ou levar a nação para um caminho diferente do que vinha sendo. Mas aqui você tem razão, não importa quem está no trono. Os 2 últimos presidentes dos Estados Unidos que conseguiram fazer algo fora do que mandavam foram Reagan e o Papa Bush. Não estou defendendo o Papa Bush, ele tinha muitos problemas. Mas quando o cara conseguiu enfrentar Israel e cortar o apoio, dava para ver que ele tinha algum poder de verdade. E foi o último. E nem era alguém que fazia o que queria, ele fazia parte da máquina. Mas de lá para cá só piorou. Piorou muito, de forma inacreditável. Hoje existe um controle total. Então infelizmente não vejo nada mudando. Muito obrigado por ter separado um tempo para conversar e espero que você aproveite bem o feriado. Abraço.